Sim, concurseiro, sou o mestre Mário, estou fazendo o que gosto para quem gosto, que é você. Hoje faço a correção de uma prova aplicada pela Banca Avança. Prova aplicada neste ano, prova muito recente. Então se inscreva neste canal, conheça também o meu preparatório de português da Banca Avança. O link está aqui na descrição do vídeo. Sem enrolação, vamos à correção da nossa prova. Caro concursando, vamos falar agora de interpretação de texto. Nas provas da Banca Avança, os textos são muito extensos e geralmente ela traz uma questão ou no máximo duas sobre aquele texto. Então sempre sugiro, não faça a leitura do texto antes. Leia o enunciado, depois leia as alternativas e volte ao texto para identificar se aquela passagem vai gabaritar ou não a questão. Assim você otimiza seu tempo para poder utilizá-lo na resolução das demais questões da prova. Carlos Chagas, há 90 anos, morreu o único cientista a descrever completamente uma doença. Marquei o completamente aqui que é importante você ler com olhos de lins, prestando bastante atenção a cada palavra, porque ela pode fazer com que você acerte a questão. Então, não vamos fazer a leitura do texto, olhe o tamanho dele. Só observarmos que ele foi retirado da BBC News Brasil. Segundo a reportagem, é correto afirmar que a tripanossomíase americana, descoberta por Carlos Chagas, é transmitida pelo protozoário Trypanosoma minacensis. Será que é isso mesmo? Ou será outro tripanossoma, como a gente vai identificar aqui? Observe nesta passagem. Nesse processo de pesquisa, ele descobriu o protozoário causador da patologia. Qual é a patologia que está falando aqui? Olha aqui, tripanossomíase americana. E o batizou de Trypanosoma cruzi. Eu grifei aqui para ficar mais fácil para a gente identificar a resposta. Mas, de repente, muita gente já sabia, olha, não, nada disso. Doença de Chagas, como muita gente conhece, ela é transmitida pelo Trypanosoma cruzi, nada de minacensis. Então, já vamos descartar. Carlos Chagas identificou que o protozoário no sangue de um sagui era o mesmo que infestava a região próxima ao Rio São Francisco. Vamos buscar aqui também a passagem que vai falar do sagui. Quando trabalhava em Minas, lá em 1907, identificou um protozoário no sangue de um sagui, batizado por ele de Trypanosoma minacensis. Na mesma época, um engenheiro que trabalhava na construção de uma ferrovia na região da cidade de Laçãs, perto do Rio São Francisco, contou a ele que havia ali a infestação de um inseto hematófago, aquele que vai se alimentar de sangue, chamado de barbeiro. Após análises, o médico concluiu que se tratava de outro protozoário parecido com o que atacava os macacos, correto? Então, era o mesmo? Não, era outro protozoário, como fala aqui. Então, era o mesmo? Não, era outro. Dificuldade na interpretação de texto, caro concursante? Não precisa, basta você voltar ao texto, buscar as passagens. Carlos Chagas foi reconhecido por ter publicado sua pesquisa sobre protozoário Trypanosoma minacensis em uma revista acadêmica alemã. Até marquei aqui já a passagem onde fala da revista alemã. Batizou o parasita de Trypanosoma cruzi. A descoberta do brasileiro foi publicada em uma revista acadêmica alemã. A notícia repercutiu em todo o continente europeu. Ok. Teve essa repercussão, teve a publicação em uma revista acadêmica alemã? Sim. Mas foi com quem? Que ele batizou de Trypanosoma cruzi, caro concursando. Olha os delins e nada de Trypanosoma minacensis. A pesquisa de Carlos Chagas abrangeu tanto os sintomas quanto a transmissão, então nós temos sintomas, quanto a transmissão da tripanossomíase americana. Bem interessante, falei com vocês, vou marcar aqui para que vocês observem o completamente. Observe aqui, morreu o único cientista a descrever completamente uma doença. Perfeito, observe aqui, a única pessoa a descrever completamente uma doença infecciosa. Significa que ele, com suas pesquisas, detalhou o patógeno, o vetor,
os hospedeiros, as manifestações, epidemiologia dessa doença conhecida como doença de Chagas, que foi em sua homenagem. Então, o que você observa aqui? Perfeito, olha lá. Ele conseguiu fazer esse processo todinho. Então, ela abrangeu todos os sintomas, tanto os sintomas quanto a transmissão, caro concursando. Show de bola, alternativa D. Chagas não levou o prêmio Nobel, muita gente fala Nobel, não, Nobel. Oxítono aqui, não tem nada de Nobel, não. Por não ter conseguido descrever detalhadamente o patógeno da tripanossomíase americana. Aqui fala de prêmio Nobel, não fala? Então a gente precisa identificar onde está. Indicado 2 vezes ao prêmio Nobel, cientista, médico sanitarista, infectologista, bacteriologista, professor e pesquisador, Carlos Chagas entrou para a história com a marca até hoje não superada. Olha aqui, só falou que ele foi indicado 2 vezes ao prêmio Nobel. Onde está falando, caro concursando, que ele não ganhou, ele não levou o prêmio por não ter conseguido? Lá só fala que ele foi indicado 2 vezes. Em momento nenhum fala o porquê de ter vencido ou não. Então, atente-se muito aqui ao princípio da extrapolação. Não pode mesmo, caro concursando, de jeito nenhum. Se não tem informação no texto, você não pode trazê-la para as alternativas. Nas sentenças a seguir retiradas do texto, o termo em destaque é um pronome adjetivo, ok? Se tem característica de adjetivo, se é um adjetivo, ele vai caracterizar um substantivo. O adjetivo vai andar junto do substantivo. Lembre-se disso, caro concursando. Isso aqui já é importante para você conseguir gabaritar a questão. Então, tornou-se membro. Olha este se aqui. Este se, ele está fazendo parte de um verbo, correto? Então aqui eu tenho um verbo pronominal, tenho uma parte integrante do verbo. Sim, olha lá. O se faz parte do verbo tornar. Não é tornar, é tornar-se. Então aqui não é um pronome adjetivo. Primeiro, o pronome, o adjetivo, eles estão juntos de um substantivo. Tanto é que quando a gente estuda concordância nominal, a gente vai observar que o pronome e o adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo. Então vamos ver aqui, já descartei. Seu trabalho, o trabalho, opa, aqui é um substantivo, não é isso? Seu, minha, nossa, é o que, caro concursando? É um pronome, então, vamos lá, pronome possessivo. Trabalho dele, pertencia a ele. Então, pronome possessivo, seu, minha, nossa. Agora, se ele está junto de um substantivo, caracterizando um substantivo, neste caso aqui eu tenho um pronome adjetivo. Viu como dá para compreender? Se está junto de um substantivo adjetivo. Foi nomeado pelo presidente Epitácio Pessoa como diretor-geral de saúde pública, acumulando este cargo com o do instituto que já dirigia. Será que este o aqui, neste caso, também é um pronome adjetivo? Nada disso. Olha aqui. Acumulando este cargo com aquele, quando este o aqui puder substituir por um pronome demonstrativo, pelo pronome aquele, então aqui não vai ser pronome adjetivo. Neste caso aqui é um pronome demonstrativo. Seguia denominando-a de tripanossomíase americana. Seguia denominando-a. Este caso aqui estaria substituindo ela. Eu não posso usar os pronomes pessoais retos como complemento. Como complemento eu uso os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a e suas variações e o lhes. Então, seguia denominando-a. Eu só coloquei o ela aqui justamente para você entender. Opa, isso daqui é um pronome oblíquo átono. Nada de pronome pessoal do caso reto. Aqui está. Seguia denominando-a. Então, denominando ela a doença. Já disse, eu não posso usar ela. Eu não vou falar amo ela, eu estudo ela. Correto? Então, vou até apagar aqui para que não. Foi só para você compreender aqui, para você saber, opa, é um pronome. Neste caso aqui, se é complemento, eu tenho de usar um pronome oblíquo átono.
Ele agora já vem, centralizou. Aquele que exerce a função de sujeito, caro concursando, eu já sei que é um pronome pessoal do caso reto. Olha aqui, quem centralizou os sistemas? Ele, sujeito, não é isso? Então aqui eu tenho pronome pessoal do caso reto. Então nada de pronome adjetivo, como fala logo no enunciado. O vocábulo também, que ocorre no excerto o também médico Oswaldo Cruz, pertence a qual classe gramatical? Aqui eu trouxe a passagem para vocês, na prova não apareceu assim, justamente para que você entenda. É importante você voltar ao texto, que você vai ler só a passagem, de repente não entenda tão bem. Nesse processo de pesquisa, ele descobriu o protozoário causador da patologia e o batizou de Trypanosoma cruzi, em alusão laudatória ao seu amigo, o também médico Oswaldo Cruz. Então, quando fala lá, o também. Agora, também, ele trouxe também o livro. Ele também veio. Então, você observa, ele acertou a questão também. Ele também acertou a questão. Este também, ele é um advérbio, correto? Então, também, olha aqui, o também médico Oswaldo Cruz. Aí, se você vier aqui e falar assim, qualquer palavra precedida de um artigo é um substantivo, então é substantivo. A banca já trouxe essa linha, tanto é que ela já colocou aqui de início a primeira alternativa é substantivo. Não. Então, neste caso aqui, olha aqui, o substantivo já está aqui. Ó, você não vai ter dois substantivos juntos, né? A não ser que seja um substantivo composto. Então, neste caso aqui, também é um advérbio. E ele está trazendo aqui uma ideia de adição. Olha lá, o descobridor, né, Carlos Chagas, era médico. Oswaldo Cruz também. Então, olha aqui, eu tenho um médico mais outro médico. Então, é um advérbio. Nesse sentido aqui, está trazendo uma ideia de adição. Um dos processos de formação em comum nas palavras cientista, sanitarista, olha o ista aí, gente, infectologista, bacteriologista, que ocorrem no texto. O cientista médico, aqui vem todas as passagens em que aparece esse sufixo ista. É a derivação. Então, o processo de formação em comum nas palavras é a derivação. Correto? O elemento mórfico indicativo desse processo, apresentado em todas as palavras dadas, resumindo, estes processos que apareceram aqui é um processo de derivação o quê? Sufixal, porque a estas palavras de sanitário eu tenho sanitarista. A estas palavras foi acrescentado o sufixo ista, correto? É o agente, ou então é aquele que é adepto de alguma coisa, correto? Então, sufixo ista é o agente, olha lá, aquele que trabalha com infecção é o infectologista, bacteriologista também, correto? Sanitarista. Então, aqui você já consegue identificar que apareceu, neste caso, um sufixo ista. Aí pode ser agente, o agente, ou então também aquele que é adepto de alguma coisa. Se você pegar o cenário político, por exemplo, bolsonarista, adepto de Bolsonaro, lulista, adepto de Lula. Então, ali é só para você memorizar esse sufixo ista. Raiz não, prefixo também não, radical, lembrando que é a palavra que não vai mudar, né? A parte da palavra que não muda. Por exemplo, se eu disser lá amo, aí você vai observar, conjugar todo este verbo amar, isso daqui é o radical, a parte que não muda. E nós temos também a vogal temática ou vogal de ligação, que não é neste caso. Então, aqui eu tenho um processo de derivação sufixal, porque acrescentei a estas palavras o sufixo ista. O adjetivo laudatória que ocorre no texto, em alusão laudatória ao seu amigo, também médico Oswaldo Cruz, exprime significado relacionado ao substantivo. Então, trouxe a passagem aqui para você ver. Na prova não aparece, mas é importante para você conseguir compreender. Nesse processo de pesquisa, descobriu o protozoário causador da patologia e o batizou de Trypanosoma cruzi,
em alusão laudatória ao seu amigo, o médico Oswaldo Cruz. Então, pegou um pouquinho do nome do Cruz. Então, quando fala lá em alusão laudatória, caro concursando, qual é essa ideia? Por isso que é importante, eu falei com você. Leia a passagem, justamente para você compreender. Senão você fala, laudatória vem de lauda, então está correta a alternativa B, não está. Porque aqui você observa, olha aqui, em alusão laudatória, aqui ele estava querendo fazer o quê? Um elogio. Ele estava, neste caso aqui, ele estava querendo fazer ao seu amigo também médico, Oswaldo Cruz, um elogio, era um movimento de honra para ele. Então, quando fala lá em alusão laudatória, eu vou compreender que está relacionada ao substantivo louvor. Ele queria louvar o seu amigo, ele queria elogiar o seu amigo, ele queria homenagear. Então, isso daqui era uma homenagem ao seu amigo. Se você está homenageando, você está louvando. Lado, lauda. Lauda é a mesma coisa de página. Meu TCC tem 10 laudas, correto? Laudo é um relatório emitido por alguém, você faz um exame e depois você pega o laudo. E fato também não. Sinônimo é extremamente importante, caro concursando, você voltar ao texto, ler toda a frase ou o parágrafo, se preciso for, para você acertar a questão. Aqui, de repente, muita gente acha que está se referindo a laudo. Não, é louvor, homenagem ao seu amigo. Em Chagas não levou o Nobel, mas acabou reconhecido com diversas outras honrarias nacionais e internacionais. A conjunção mas assinala uma relação semântica adversativa entre as orações do período. Esse mesmo sentido é mantido com a reescrita apresentada aí. Caro concursando, mas ele vai trazer essa ideia de adversidade, correto? Mas, aí você já escreveu aí provavelmente. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, aí você já sabe, ideia de adversidade. Chagas não levou o Nobel, contanto que acabou reconhecido. Contanto pode ser substituído por desde que, se, caso. Então, aqui, contanto, desde que, se, caso, vão trazer uma ideia de condição, caro concursando. Nada de oposição. Adversidade, não. Então, aqui já eu descarto essa primeira alternativa. Caro concursando, extremamente importante você observar o sentido da oração. Aqui você observa que ele não levou o prêmio, mas se tornou reconhecido com outras honrarias. Então, a ideia de adversidade, olha, não ganhou o prêmio, então esquece. Não ganhou o prêmio, mas teve fama do mesmo jeito, teve sucesso. Então, ideia de oposição. Chagas não levou o Nobel, mas, o que eu falei? Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, ideia de oposição, adversidade. Chagas não levou o Nobel, porquanto acabou reconhecido com diversas outras honrarias. Porquanto vai trazer uma ideia de explicação ou causa, caro concursando. Explicação ou causa. Porquanto poderia ser substituído por quê, correto? Então, aqui não muito cobrada, mas apareceu. Chagas não levou o Nobel consoante, conforme, então aqui é a ideia de conformidade. Chagas não levou o Nobel, se bem que acabou, então apareceu lá, se bem que acabou, vai trazer uma ideia de concessão. Então, Chagas não levou o Nobel, embora tenha acabado reconhecido, tenha sido reconhecido. Então, aqui também não. Importantíssimo aqui você se lembrar, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Ao dizer que alguém está com chagas para se referir a alguém acometido pela enfermidade mencionada no texto, então, qual que é o nome da chagas? Trypanosoma crucis. Neste caso aqui, as pessoas já usam, quando falam, alguém está com chagas, cujo nome é associado ao pesquisador que a descobriu, manifesta-se a figura de linguagem. Resumindo, qual a figura de linguagem presente no trecho? Vamos melhorar isso daqui. Qual a figura de linguagem
presente no texto está com chagas. Será que eu tenho uma hipérbole? Hiper. Olha aqui, o hipermercado não é aquele supermercado muito grande, é o quê? Um exagero de supermercado. Então, hipérbole, hiper vem de grande. Então, hipérbole é um exagero. Estou morrendo de fome. Exagero. Hipérbole. Silepse. Agora vem aqui. A silepse é importante você compreender, que é a concordância não com o termo, mas com a ideia. Concordância verbal, aí você vai ver que o verbo concorda com o sujeito. Quando se tratar da silepse, ela pode ser uma silepse de gênero ou também uma silepse de número ou pessoa. Silepse de gênero, número ou pessoa. Ao invés de ser a concordância com o termo, vai ser uma concordância com a ideia. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, o povo sorriu e aplaudiram. Aplaudiram. O povo sorriu e aplaudiram. Observe aqui, olha a silepse aqui. Você observa que essa concordância foi feita, neste caso, com uma ideia, não com o sujeito povo. Se fosse com o sujeito povo, seria o povo sorriu e o povo aplaudiu. Então, silepse de gênero, número e pessoa é a concordância com a ideia, não é o caso. Ele está com chagas. Perífrase. O que é esta perífrase? É quando você substitui uma palavra por uma expressão. São Paulo, ao invés de eu falar a cidade, ao invés de eu falar São Paulo, eu falo terra da garoa. Então, substituir São Paulo por terra da garoa. Perífrase, caro concursando. Comparação. Aí é quando eu comparo uma coisa a outra. Ela é como uma folha seca. Aí eu comparei. Não é o caso. Ele está com chagas. Então, aqui é metonímia. A metonímia, o que é? Esta questão de metonímia. Você já ouviu falar muito, por exemplo, ele estava lendo Guimarães Rosa, não é isso? É quando você substitui o autor pela obra. Então, metonímia, você vai substituir uma palavra pela outra. Então, quando eu falo que ele está com chagas, ele está com a Trypanosoma cruzi. Neste caso aqui, está substituindo quem? O autor pela obra? Ou então, melhor definindo aqui, será que neste caso aqui nós estamos substituindo quem? O inventor pelo invento? Ou o descobridor pela doença que foi descoberta neste caso? Então, aqui seria a mesma coisa de o autor pela obra. Então, está usando. Se ele está com chagas, chagas foi quem descobriu a doença. E aqui nós já usamos isso. Então, aqui é a metonímia, quando você substituiu uma palavra pela outra. Fui ao mercado e comprei havaianas. Não é havaianas, é sandália. Só que aí eu já substituo, né, o produto pela marca. Banca avança questão de nível médio, prova aplicada no ano de 2025. Analise as sentenças a seguir e identifique seus respectivos pronomes relativos. Assinale a alternativa em que se apresentam de forma correta e na ordem os antecedentes dos pronomes relativos em cada uma das sentenças dadas. Então, primeiro ponto, aqui eu tenho o que. Então, eu preciso identificar o que aparece. E será que ele é um pronome relativo? Na mesma oração aqui, vou até marcar aqui de uma forma diferente para ficar mais fácil também. Você observa, aqui eu tenho o que, eu também tenho este que, novamente o que. Será que todos aqui são pronomes relativos? Então, a banca dificultou um pouco mais que ela pediu para identificar. Então, o primeiro ponto aqui é extremamente importante você compreender a diferença entre um pronome relativo e uma conjunção integrante, que pode ser que este que, como aparece aqui na primeira oração, Ana falou com antecedente que, disse que este produto tem garantia vitalícia. Você observa o que apareceu duas vezes na oração. Mas será que os dois são pronomes relativos? Então, vou trazer uma explicação, um macete bem interessante para você conseguir diferenciar o que de pronome relativo do que de conjunção integrante. Observe. A diferença para você saber, será que este que é pronome relativo? Será que este que é uma conjunção integrante?
Como você vai diferenciar isso? Então, este que vai ser pronome relativo quando ele retomar o substantivo anterior. Olha lá, ele está substituindo um substantivo, evitando a repetição. O pronome relativo que ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Correto? Então, primeira coisa, eu não sei se este que ele é uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Lembrando que pronome relativo dá início a oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante dará início a oração subordinada substantiva. Correto? Então, para você saber, ele vai ser pronome relativo para dar início a oração subordinada adjetiva quando ele substituir o substantivo. Ele vai se referir a um substantivo anterior. Observe. A professora, substantivo. Este que está retomando, sim. Está substituindo, sim. Então, quando ele retoma um substantivo, neste caso ele é o quê? Pronome relativo. E aqui eu terei o quê? Uma oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva. Restritiva é sem vírgula, que é o caso. Agora, este que também, ele pode ser o quê? Uma conjunção integrante. Mestre, conjunção integrante é aquela que eu posso substituir a oração por isso? Perfeito. Então, agora, quando ele vai ser uma conjunção integrante? Quando ele estabelecer a ligação de uma oração com outra e quando ele introduzir uma oração subordinada substantivo. Mestre, a oração subordinada substantiva é aquela que pode ser substituída por isto ou isso? Pode, por sogra, pode colocar amigo, pode colocar qualquer coisa. Então, conjunção integrante vai ligar uma oração à outra e pode ser substituído por isso ou isso. Já sabemos que você passará em breve no concurso. Já sabemos o quê? Isso. Então, aqui eu tenho o quê? Se eu substituo por isso, eu tenho uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Eu já sei o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu terei como complemento o quê? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho o quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa é a explicação que vai ajudar muito. Tem um substantivo antes, pronome relativo. Tem um verbo antes, nós vamos ter o quê? Uma conjunção integrante. Fique atento também quando ela for completiva nominal. Ela vai completar um nome, mas nesse caso não vai ser pronome relativo, porque esse nome vem acompanhado de preposição. Cara, concursando, agora que você já compreendeu, então, se ele vem depois de verbo, ele disse isso. Então, aqui é uma conjunção integrante. Então, este que já não é pronome relativo. Pronome relativo ele vai retomar o substantivo anterior. Observe, pode vir separado por vírgula ou não. Se vier separado por vírgula, é uma explicativa. Se não vier, restritiva. Novamente, está retomando substantivo anterior. Então, a maior dificuldade para algumas pessoas pode ter sido o fato de saber que este que é uma conjunção integrante. Então, eu já vi que o que está retomando o que? Atendente, então aparece aqui atendente, então já posso descartar aqui as outras. No 2 aqui, ela e o namorado que estava amedrontado, então o namorado está retomando aqui, por que é o namorado e não vai ser ela também e o namorado? Observe o verbo aqui. Ela e o namorado seriam o quê? Eles. Eles estavam, não. Então, esse pronome relativo aqui está especificando aqui que é somente o namorado, está explicando quem estava amedrontado. Tanto é que você observa, o amedrontado aqui está concordando com o namorado amedrontado. Então, ela e o namorado. Somente o namorado estava amedrontado. Senão, o verbo precisaria estar no plural, que estavam amedrontados. Se fosse para a gente deixar também ela e o namorado. Não, somente o namorado. Os móveis que foram restaurados. Então, pronome relativo, retoma o substantivo anterior, móveis. Sendo assim, a alternativa B é a correta. A sentença em que o verbo principal é intransitivo.
Olha aqui. Então, eu tenho os verbos transitivos, anote aí, aqueles que pedem complemento. Podem ser transitivo, os verbos podem ser transitivo direto, vai pedir como complemento um objeto direto, ou transitivo indireto, que vai pedir como complemento um objeto indireto. Se ele é intransitivo, ele não pede complemento. Se eu chegar aqui e falar, por exemplo, eu comprei, aí vocês vão falar, o quê? Eu não consigo entender a frase, eu preciso de um complemento. Então, se eu falo eu comprei neste caso, eu já vi que é um verbo transitivo, aquele que vai pedir um complemento. Então, se eu falar eu comprei, não dá para entender. Eu comprei o carro. Eu preciso de ter o complemento, o carro, objeto direto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Agora, se eu falar, por exemplo, ele morreu. Pronto, verbo intransitivo. Ah, eu tenho que falar ele morreu. Você entende? O presidente morreu. Ponto. Verbo intransitivo. Não pede complemento, você consegue entender. Joaquim morreu na semana passada. Foi feio, né? Usar o exemplo morreu. Vamos pegar um outro. O presidente chegou. Pronto, eu consegui entender. Não pede complemento. Então, Joaquim morreu. Ok. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Aquele que não vai intransitivo. Não pede complemento, caro concursante. Show de bola? Então, aqui já gabaritei a questão. Verbo intransitivo. Vi o quê? Diversas fotos. Eu vi. Se eu chegar a falar para vocês, vi. Aí vocês vão falar o quê? Eu faço pergunta com o que ou quem? Verbo transitivo direto. O rapaz se dispôs. Quem se dispõe a alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Vai exigir como complemento um objeto indireto. As amêndoas torradas dão o quê? A quê? Então, aqui eu tenho um verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Terá dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Pedimos aos pais a compra. Quem pede, pede a alguém alguma coisa. Verbo bitransitivo de novo. Transitivo direto e indireto. Pediu a quem? Aos pais. O que? A compra. Objeto direto. Então, aqui eu já vim e descartei também. Bem interessante você se lembrar de que intransitivo, ponto. Não faça a pergunta e você entende. Em relação à colocação pronominal, o único caso em que não se poderia aplicar a próclise, ou seja, em qual alternativa eu não poderia ter o pronome antes do verbo. Resumindo, é isso. Deixei-me levar pelas aparências. Olha aqui, deixei-me levar. Eu poderia falar me deixei? Não, caro concursante. Então já gabaritamos. Eu não inicio as frases com os pronomes oblíquos átonos, correto? Te amo, pode falar, mas escrever, não. Correto? Então aqui já observei que nessa alternativa não se poderia aplicar a próclise. Olha a mistura. Ela pediu-lhe, olha aqui, eu poderia falar ela lhe pediu? Poderia, porque aqui tanto faz usar o pronome antes do verbo ou depois. A família planejar-se-ia. Aqui, na perspectiva da avança, poderia ficar a família se planejaria. Até discordo também. Eu discordo. Porque se tem verbo no futuro do presente ou do pretérito, como é o caso, aí eu tenho de usar a mesóclise, a não ser que eu tenha a palavra atrativa de próclise. Se eu falasse a família não se planejaria. Se eu tiver palavra atrativa, sim. Aí a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Só que neste caso, caro concursando, não tenho palavra atrativa. Então compreenda aqui que não poderia, essa alternativa C também não poderia. Mas é óbvio que a A pode. Você está lá fazendo prova e você fala assim, essa questão tem que ser anulada. Não vou marcar não. Lógico que sim, está claro que na alternativa A está correta, ela vai gabaritar a questão. A alternativa C pode ser que a banca desconsidere ou não. Comprei este presente para agradá-lo. Aqui seria para lhe agradar. Olha aqui, com a preposição para, verbo no infinitivo, posso usar próclise ou ênclise. Usaria esta roupa, mas decidi emprestá-la. Mas a decidi emprestar.
correto? Então, mas decidi a emprestar. Poderia, um pouco estranho, mas poderia também.